nós vamos falar hoje bastante sobre gestão de problemas. Gestão de problemas é uma questão crucial na gestão pública da educação e é uma questão fundamental nas competências do gestor escolar e do gestor educacional, de uma maneira geral. Fazer a gestão de problemas públicos. Então, hoje vai ser o tema de hoje. Eu vou fazer uma aula mais pausada, mais devagar, para vocês interferirem, perguntarem, darem exemplos, viu? Então, a qualquer momento, vocês podem aí levantar a mão e participar, para que a gente possa ir fazendo de uma maneira bastante dialogada essa aula, porque é uma aula muito importante, ela é uma aula de virada. Eu costumo dizer que ela é uma aula de virada. O que é isso? É aquela aula crucial para a gente entender como vão ser os procedimentos de finalização de tudo que vocês estão levantando até agora, tá bom? Então, nós sempre começamos a aula falando do ciclo do projeto político-pedagógico e reforçando que o projeto político-pedagógico é um processo e que o documento que vocês vão elaborar é só a evidência desse processo. Essa é a trajetória, o percurso, como se fosse um mapinha, é o nosso mapa formativo, simplificado, obviamente, né, porque aqui tem só os dados mais importantes, não tem os objetivos, por exemplo, isso a gente tem aqui organizado, mas para vocês saberem por onde a gente já passou. E aqueles que alguns de vocês ainda estão passando. Passamos pela gestão democrática. Todo mundo deixou seus conselhos escolares em pé, seus grêmios estudantis em pé, funcionando. Né? Esse foi o primeiro passo de todo mundo. Montaram a comissão de revisão do PPP. Né? Já estão aí com a comissão que vai assinar esse processo tão importante que é o processo do PPP. Depois de colocar o conselho em pé e estabelecer a comissão de revisão do PPP, vocês começaram o diagnóstico e a análise situacional. Esse é o coração do processo. A gente colocou ele lá no comecinho da formação, porque ele é fundamental para tudo que a gente vai fazer a partir de agora. Vocês estão realizando o diagnóstico da dimensão pedagógica da escola, da dimensão administrativa financeira e da dimensão política institucional. A da dimensão política institucional é com a comunidade, a escuta, os territórios educativos, os potenciais educativos que vocês estão levantando. Da administrativo-financeira, vocês estão levantando recursos humanos, toda aquela parte relacionada a professores e funcionários, e a parte de recursos. Na aula passada, a Alicia e a Helena deram um panorama para vocês dos recursos, para ajudar um pouco vocês nesse diagnóstico dos recursos. E, por fim, o coração da gestão escolar, que é a dimensão pedagógica. Vocês estão com um roteiro para diagnosticar a realidade, o marco situacional da escola no que tange à aprendizagem, a garantia de educação com qualidade social. O que é isso? Aprendizagem na idade certa, portanto, com um fluxo adequado, inclusiva e equitativa. O que é equitativa? Garantindo que haja redução significativa das desigualdades de aprendizagem. Então, vocês estão com esses 3 diagnósticos. Para fazer o plano de ação e a gestão dos problemas, que é o que a gente começa hoje, esses diagnósticos precisam estar prontos. Nós vamos falar um pouquinho disso. Depois do diagnóstico, vocês viram os princípios e documentos norteadores, BNCC, as diretrizes, o ECA, os direitos humanos, que são as bases que vão nortear a construção da próxima etapa, que são as declarações estratégicas, missão, visão e valores. Também precisa estar com a missão, a visão e os valores construídas para que a gente possa fazer o plano de ação. Então, essas etapas precisam estar concluídas.
E, por fim, a gente começa hoje, nós teremos 3 aulas esse mês. As 3 aulas vão ser sobre plano de ação. A primeira, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a primeira é a de hoje, que é a gestão de problemas. Então, essa imagem, vocês já estão até cansados de ver, né? É o fluxo do projeto político-pedagógico, do processo, do ciclo de gestão que o projeto político-pedagógico organiza na escola. Nós estamos na etapa de construir objetivos, metas, indicadores e ações para solucionar, ou como a gente costuma dizer em gestão, para tratar os problemas que foram diagnosticados aqui na fase do diagnóstico. Hoje a gente está começando o plano de ação. O plano de ação tem 3 aulas, aula 13, 14 e 15. As 3 aulas são aulas muito práticas, vocês vão ver isso. Nós começamos hoje com a gestão de problemas na escola, como a gente aprende a priorizar problemas, e já vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre causa e consequência, mas vamos terminar na próxima aula. Na aula 14, nós vamos falar de como organizar as causas e as consequências e ver como atacar esses problemas, como tratar esses problemas num plano de ação, e vamos aprender como avaliar projetos políticos institucionais. Essa aula dos projetos políticos institucionais serve tanto para a secretaria, para avaliar projetos institucionais da secretaria, como projetos institucionais da escola. Nós vamos discutir um pouquinho a diferença entre pedagogia de projeto e projeto institucional. E na aula 15, nós vamos fazer exercícios práticos de plano de ação. Como elaborar meta, como elaborar indicador para montar o seu plano de ação. Quando a gente fala em planejamento escolar, em gestão escolar, a figura principal é a do diretor escolar. A gente fala tanto do gestor escolar, mas faz parte da equipe também de gestão escolar? Faz parte também? Não, é parte principal da equipe da escola, liderada pelo gestor escolar, ou a equipe de professores e a equipe de funcionários. Então, o gestor escolar dentro desse planejamento, uma das coisas que o Moser fala muito no parecer número 4 de 2021, e ele levanta dados da OCDE, ele diz o seguinte: é fundamental que o diretor crie um ambiente propício para a melhoria das práticas na sala de aula. Como é que ele faz isso? Ele faz isso apoiando, avaliando, possibilitando o desenvolvimento do trabalho docente. Para isso, gente, tem que aprender a monitorar, tem que aprender a desenvolver o processo profissional dos seus docentes, é responsabilidade da gestão isso, promover, e tem que promover uma cultura colaborativa. Por que a gente fala tanto que tem que aprender a trabalhar de maneira colaborativa entre os diretores? Esse trabalho colaborativo tem que começar da rede como um todo e depois ir descendo até toda a equipe da escola também aprender a trabalhar de maneira colaborativa. Definir metas, avaliações e responsabilidades, gente. Uma das coisas fundamentais dentro do trabalho do diretor é definir metas, monitorá-las e observar se elas estão sendo cumpridas. A Alicia tem comentado muito isso, ela está participando, depois ela vai poder falar melhor da participação dela no grupo do Tribunal de Contas, né, Alicia? E para o ano que vem, eu vou até pedir para ela falar um pouquinho sobre como vai ser o ano que vem essa questão das metas do PPP e do papel do diretor escolar. Então, o PPP vai estar na fiscalização do Tribunal de Contas no ano de 2025. Esse ano, eles fizeram a fiscalização com os dados do PMPI, do Plano Municipal da Primeira Infância. Os dirigentes que estão me ouvindo lembram que eles responderam um questionário que tinha uma porção de questões sobre a educação infantil e sobre as metas do Plano Municipal da Primeira Infância.
Para o próximo ano, serão os PPPs das escolas, né? E a fiscalização irá sortear as escolas e fará com os diretores de escola essa fiscalização. Houve uma discussão grande se eram os dirigentes ou eram os diretores de escola. Como o PPP é uma responsabilidade do diretor da escola, está na legislação, está lá na LDB, a exigência, está no Plano Municipal de Educação, e ele tem que ser elaborado e tem que ter metas. E aí, hoje, quando fizer o plano de ação, vocês vão entender direitinho como é que vão ser essas metas da escola, onde é que a escola está e aonde ela precisa chegar, né? Na aprendizagem, para ter aprendizagem, precisa ter prática pedagógica nova, precisa implementar a BNCC, precisa ter um plano, né? No plano de ação, vai ter o ambiente escolar, que tem que ser bom, para que as crianças aprendam, os alunos aprendam, e vocês vão colocar, inclusive, lá estratégias, com que recursos vocês vão fazer e como vai melhorar a aprendizagem da escola. Tá? Então, isso é de grande importância, e eu sei que é um ano político, é um ano eleitoral, uns ficam, outros não ficam, mas a escola continua. Então, esse processo tem que estar pronto lá na escola, seja quem seja o diretor. Por ser um ano político, a responsabilidade ainda é maior. Por quê? Caso tenha descontinuação de gestor escolar, haja troca, o PPP é a garantia da continuidade das políticas na escola. Então, a responsabilidade ainda é maior nesse processo de deixar pronto. E aí eu queria falar aqui esse último, gente, sistema de liderança. O gestor escolar, ele é um líder, tanto da equipe interna, como para além dos limites da escola, porque ele estabelece relações com a comunidade, estabelece relações com os outros diretores, trocando boas práticas, trocando experiências, para atender a demanda de maneira satisfatória, para atender a demanda de maneira adequada. Bom, isso posto, gente, deixa eu apagar aqui as minhas anotações aqui. Bom, quando a gente fala em gestão escolar, um ponto fundamental desse processo são os princípios da gestão pública. Às vezes, a gente esquece que nós somos... Tem alguém abrindo o microfone, está dando... Espera aí, que está dando interferência. Às vezes a gente esquece que nós somos gestores públicos, e como gestores públicos, nós fazemos gestão de recursos públicos para o bem comum. Então, eu elenquei aqui, gente, de acordo com os princípios constitucionais e a legislação, quais são os princípios que regem a gestão pública, e nesse sentido se inclui o diretor escolar. Primeiro passo: legalidade é o primeiro princípio da gestão pública. Por legalidade, gente, se entende que o gestor público se submete à lei. Lembra dos princípios e documentos norteadores? Que é fundamental todo diretor conhecer? O diretor se submete à lei. Então, como a Alicia diz sempre, o diretor precisa conhecer a legislação, estar afiado com a legislação. Por quê? Porque ele se submete ao que a lei prescreve. Segundo ponto, moralidade. É um conjunto de regras, de uma ética da administração pública que resguarda o interesse coletivo. O diretor não faz gestão para ele, não faz gestão só para os professores, não faz gestão só para os pais, ele faz gestão para o interesse do bem comum. O terceiro ponto é impessoalidade. Jamais o diretor pode atender, o gestor público pode atender um interesse pessoal, principalmente se ele ferir o interesse coletivo. O gestor sempre deve pautar as suas decisões para o atendimento dos interesses da comunidade, sem beneficiar um ou outro indivíduo, separadamente.
publicidade, que é a transparência. Precisa ter mecanismos na escola de ser transparente naquilo que está fazendo. Então, não adianta a gente ficar irritado se o pai pedir o cronograma, se o pai pedir o recurso da APM para ver, se o pai pedir as aulas, como são os planos de ensino, como são a matriz da escola. Não adianta a gente ficar bravo, é direito do pai. O pai tem direito a saber e o gestor público tem dever de tornar isso público. Na verdade, ele não deveria esperar que o pai peça. É preciso que ele dê publicidade continuamente ao foco, aos objetivos e finalidades do trabalho da escola. E, por fim, gente, que é o que a gente mais vai falar hoje, é o princípio da eficiência. Garantir educação com qualidade, com uma gestão racional dos recursos, aplicando adequadamente os recursos para a melhoria do ensino e da aprendizagem. Esse último princípio é o que a gente mais vai trabalhar quando a gente fala em plano de ação, porque é o plano de ação, a ferramenta que o gestor público usa para garantir o princípio da eficiência. Se a gente não tem um bom plano de ação, se nós não temos um bom planejamento, dificilmente a gente consegue cumprir o quinto princípio, que é o princípio da eficiência. Bom, eu quero lembrar, isso a gente falou na primeira aula, lá na aula presencial, mas eu quis lembrar, gente, o ato de fazer a gestão pública, seja na área da educação, da saúde, da assistência social, ela tem um ciclo de gestão. Esse ciclo de gestão, ele roda o ano inteiro aí na escola, ou ele deveria rodar o ano inteiro. E é isso, esse desenho, ele resume as competências que o diretor, o vice-diretor e o coordenador precisam desenvolver em todas as suas atividades. Como funciona esse ciclo de gestão? Ele começa com o planejamento, que é o que nós estamos fazendo nesses meses. Nós estamos, por meio do projeto político-pedagógico, a gente está nesse processo de ensino-aprendizagem de quais são as etapas de um planejamento. Quais são as etapas, gente, do planejamento? Primeiro passo, qual é? O diagnóstico. Depois faz o diagnóstico, faz a análise dos problemas que foram levantados no diagnóstico, que é o que a gente vai começar a fazer hoje. Terceiro passo, estabelece prioridades, tudo no planejamento ainda. Depois das prioridades, traça metas a serem alcançadas. Só depois disso eu vou para a execução. Só depois disso. Ou seja, eu não executo de maneira intuitiva, sem nenhum plano, eu tenho um planejamento, um mapa para executar minhas ações, para corrigir os problemas. Aqui ficou baixo. Tem alguém que está com problema no som, está vazando. Depois que durante a execução, eu faço avaliação contínua se está dando certo ou não o que eu estou planejando. E aí, na última parte do ciclo, eu corrijo se alguma coisa no meu planejamento não está dando certo e volto a executar e a replanejar. Então, um ciclo de gestão contínuo que a gente segue o ano todo no processo de gestão pública. Por isso, a gente tem... Eu brinco sempre, o diretor escolar precisa deixar de ser bombeiro, aquele que acorda cedo e apaga um fogo todo dia para não virar incêndio, e assumir o cargo de gestão. Enquanto ele é bombeiro, ele está sempre atuando no improviso. Ele está sempre atuando, apagando fogo. Quando ele assume que ele é um gestor, ele trabalha com planejamento, com metas, e os improvisos diminuem. E acreditem, gente, no que eu estou falando para vocês, isso de fato acontece. Quanto melhor o nosso planejamento, menor são os improvisos e os incidentes que acontecem dentro da unidade escolar. Bom, tem um conjunto de planos, de documentos de planejamento escolar que precisam estar em dia na escola, tá? São 2 níveis de planejamento. Um está no nível da gestão, que é o projeto político-pedagógico, que é a alma da escola. O plano de gestão da escola, PDE, esse nem todo lugar tem.
ele ficou mais comum agora, de 2 anos para cá, com o VAR, porque alguns municípios adotaram a entrega de um plano de gestão da escola para definição dos critérios da escolha do diretor, tá? Mas boa parte do que está aqui nesse plano, esse plano, aliás, ele precisa nascer do projeto político-pedagógico. Ele não pode ser dissociado do projeto político-pedagógico, um tem que estar alinhado ao outro. O regimento escolar, depois que a gente acabar aqui, gente, em setembro, o primeiro passo de vocês, depois da revisão do PPP, é revisar o regimento escolar. Toda vez que faz revisão de planejamento, de projeto político-pedagógico em rede, o regimento escolar precisa ser revisto e alinhado ao PPP da escola. E, por fim, o plano de ação, que é o que a gente vai discutir. Se vocês olharem lá no PPP de vocês, no modelo, o plano de ação está lá no anexo. Esse plano de ação, ele faz parte do PPP, ele alinha o plano de gestão da escola e ele é mais rápido, ele pode ser atualizado todo ano. O segundo nível de planejamento são os planos de trabalho docente. Quais são? Esses vocês sabem de cor, gente. Os planos de ensino, que são aqueles que o professor, ele constrói os planos ou semestralmente ou anualmente para um determinado componente curricular, né, para uma determinada área de conhecimento da BNCC, justamente para que haja integração entre as áreas, e os planos de aula, o planejamento que o professor faz para dar a sua aula, que antigamente a gente chamava de plano aula-aula, né? São os planos de aula com os objetivos de cada uma alinhados ao plano de ensino e alinhados ao PPP e à BNCC. Bom, Alícia, chamar a Alice Helena agora para falar um pouquinho desse planejamento, como que esse planejamento ele se processa. Meu microfone fechou sozinho. Fechou. Desculpa. Como que esse planejamento ele se processa? A gente já viu isso também, mas vamos reforçar como ele vai se processando até chegar no plano de ação lá embaixo. É melhor começar com a Helena. Cadê a Helena? Helena? Bom dia, pessoal. Já vou passar a palavra para a professora Alícia, que aí ela complementa, mas basicamente é pensar que o planejamento escolar, que aí ele é composto pelo PPP, pelos planos de trabalho docentes, pelo calendário escolar, ele tem que dialogar com o que é planejado pela rede de ensino, porque a rede de ensino, ela é o órgão que organiza a política pública municipal de educação. Então, se a rede de ensino estabelece determinadas diretrizes para a política pública de educação, seja de educação especial, seja diretrizes pedagógicas, o planejamento escolar não pode ir contrário a essas diretrizes, e ele também não pode não considerar. Então, um dos papéis da direção escolar é ter ciência desses documentos municipais, então ter ciência do PMPI, que é o Plano Municipal da Primeira Infância, do Plano Municipal de Educação, das diretrizes de educação especial, porque são elementos que, ao fazer o planejamento escolar, a escola precisa considerar, precisa ter ciência, porque é ela quem vai executar na escola essas diretrizes. Professora? Então, em relação às diretrizes, eu queria colocar aqui um pouquinho que muitos municípios não têm diretrizes municipais para cada etapa da educação. Segue, às vezes, a diretriz nacional, mas isso também é algo que precisa ser resolvido dentro das secretarias de educação para mandar para as escolas. Todo mundo sabe que na educação infantil tem a Resolução Nacional número 5, que estabelece as diretrizes para a educação infantil, né? A palavra diretriz é algo amplo, né, que diz da orientação, de como fazer. E como as escolas têm que estar sempre em rede, é como fazer em todas as escolas. Então, como aplicar essas diretrizes em todas as escolas? E aí tem que ter as diretrizes municipais. Então, nesse momento, acho que era importante que todos os municípios olhassem, vissem se tem essas diretrizes ou não,
E se não tem, a gente vai dar um jeito de colocá-las, ajudar vocês a escreverem essas diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental, para a educação especial, que está sendo um problema em tudo que é escola, para o EJA, para quem tem ainda, saiu, né, ontem o Pacto Nacional da Alfabetização de Adultos. O Brasil ainda não venceu essa etapa, então muitas escolas terão que abrir turmas, sim, de EJA, de educação de jovens e adultos, porque ainda pesa isso nos municípios, os dados são grandes em relação ao analfabetismo, e as diretrizes, elas sempre vêm ajudar a entender a lei. Por exemplo, se criou a lei, né, elaborou a lei da educação integral em tempo integral. As leis nacionais e as leis municipais, elas sempre trazem os objetivos, com que objetivo aquilo está sendo feito. E para concretizar o objetivo das leis, é preciso ter as diretrizes, porque senão cada um vai fazer de um jeito. E isso a gente está vendo um pouco agora na educação integral em tempo integral. A cada um entendeu de um modo, cada um está fazendo de um jeito. Também não saíram as diretrizes nacionais da educação integral. Elas estão sendo elaboradas e devem ser publicadas até o final agora do mês de junho. Então, é importante que a gente tome nota, deixe isso bem claro, para que os municípios se organizem e tenham essas diretrizes municipais para toda a rede. Isso é muito importante. Helena. Eu acredito que é isso que a professora Alicia falou. Voltar a palavra para a professora Lília. E aí, pessoal, esse ponto que a Alicia e a Helena colocaram, olha só o movimento que tem, a quantidade de legislação que tem até chegar no planejamento escolar, que é onde a gente está discutindo. Do planejamento escolar, o projeto político-pedagógico é o norteador de tudo dentro da escola, tudo. E interessante que até bem pouco tempo atrás ele era um documento jogado na gaveta que ninguém olhava. Mas imagina como tocar um barco, como é possível navegar no Oceano Atlântico sem uma carta de navegação? Se perde, né? É a mesma coisa. A escola é um transatlântico, navegando por um oceano enorme da educação. Sem uma carta, você vai ficar navegando em zigue-zague e, portanto, não vai ser eficiente na gestão dos recursos, porque se você for em linha reta, é mais eficiente, gasta menos recurso. Então, dentro do projeto político-pedagógico, as 3 aulas que nós vamos discutir hoje estão aqui no plano de ação. Nós não vamos trabalhar os planos de trabalho docente, isso é uma coisa que vocês vão, junto aí, coordenado pelos coordenadores pedagógicos, o plano de trabalho docente é uma ação dos coordenadores pedagógicos, depois das revisões do PPP, depois de setembro, gente, entre outubro, novembro e dezembro, sugerimos, como planejadoras, que vocês foquem nos planos de ensino e nos planos de trabalho docente, para que no ano que vem eles estejam já alinhados aos PPPs que vocês revisaram, tá? Hoje a gente está trabalhando aqui o plano de ação. Então, vamos lá. O que vocês precisam ter em mãos para fazer essa etapa, gente, do plano de ação? O diagnóstico e a escuta com definição dos pontos fracos da escola. Põe um positivo para mim aí, nas reações, quem já fez ou está fazendo o diagnóstico. Larissa, Bergamo, Marcela, Sônia. Nossa, quem mais, gente? Mais positivinha. A creche Escola Vera, Consuelo. Estou vendo subir os positivos. Luciana, Josiane, Ana Paula, Maria Inês. Os que eu estou pegando aqui. Estela, Vânia. Poxa, que bênção, gente. Estou feliz de saber. A creche Escola Olímpio. Por quê, gente?
Não tem como fazer um plano de ação se eu não souber quais são os pontos fracos. E aí você pode me responder assim, Lilian, mas eu já sei qual é os pontos fracos. Eu trabalho nessa escola há 10 anos e eu sei de cor os pontos fracos da escola. Mas acontece, diretores, que uma coisa é a gente saber pela experiência, outra coisa é a gente realizar a escuta e o levantamento com a comunidade escolar. Nem sempre aquilo que eu acho que é um problema, a comunidade acha que é um problema. E nem sempre o que a comunidade acha que é um problema de fato. A gente vai discutir isso. Então, o diagnóstico e a escuta é a evidência de que o gestor escolar está fazendo o diagnóstico da realidade a partir da percepção não apenas dele, mas da comunidade como um todo. Ó, vamos lá. A Ana Lúcia, tá todo mundo fazendo o diagnóstico e a escuta. Depois eu vou abrir um pouco, que eu vou querer ouvir vocês, as coisas que vocês estão encontrando nessa escuta e nesse diagnóstico de legal, tá? E de relevante. Segundo ponto, missão, visão e valores da escola. Já tem que começar a redigir. Não pode redigir missão, visão e valores sem terminar o diagnóstico. Senão você não tem insumos para elaborar a visão da escola. Sem a escuta, você não tem insumos do ethos da escola, lembra que a gente falou de ethos? Para construir os valores. Então, agora eu quero positivinho e coraçãozinho para quem já terminou o diagnóstico e já começou a pensar a missão, a visão e valores da escola. Ou revisar a missão e visão e valores da escola, né? Porque tem muita escola que já tem. Isso que eu ia falar, Lilian, muita escola já deve ter as declarações, só que às vezes são antigas, né? Os valores podem ser até os mesmos, mas precisa atualizar e ver, né, que nós estamos em 2024 e que toda essa legislação que vem mudando, fazendo a mudança da escola, no PPP tem que ter as declarações novas, bem construídas em relação àquilo que a escola pensa hoje em 2024, né? Nós temos que colocar isso no tempo. A Marinês colocou no chat, ai, Marinês, ainda bem que você colocou, que senão ia ficar no vácuo aqui, ninguém ia falar. Aí eu fiquei feliz. Tá, vão revisar. Tá ótimo, gente. Eu imagino que não, viu? Eu imagino que a maioria não tenha começado, ou talvez 100% não tenha começado. Porque, gente, na sequência não é possível, não é responsável revisar a missão, a visão e os valores da escola, ou elaborá-la sem ter um diagnóstico e a escuta. E sem ter o conselho. Porque aí as declarações da escola vão ser vazias, não vão ser vazias de sentido, porque a principal função delas é engajar a comunidade. Então, a comunidade tem que estar junto elaborando, tem que ser um grande movimento democrático de elaboração, senão elas não servem para muita coisa, porque elas vão ficar na gaveta também, tá? Então, é esperado que vocês não tenham isso ainda. A deliberação do conselho escolar. Esse é esperado que 100% das escolas que estão aqui tenha, tá? 100%. Que tenha deliberado a revisão do PPP, que tenha feito aquela reunião com o conselho, falando da revisão do PPP e o conselho está ciente. Coloca para mim aí quem já fez a reunião do conselho. Todo mundo. Agora tem que ter milhões de positivos, porque as 76 unidades escolares já tem que ter feito a reunião do conselho. Ah, gostei de ver agora. Agora tem que ter 76 milhões de positivos subindo, porque na altura, ó, vamos ver algumas colocações aqui. A Escola Municipal Josiane Soldeira diz que já fez, mas como estou pelo norte, não consigo colocar o positivo. Não tem problema, diretora, sem problema. Vamos aqui pelo chat, fique em paz, fique em paz. Positivo é só para a gente interagir, fica tranquilo, tá bom? Até porque eles já entregaram a atividade, né, Lívia? Tá, nós já sabemos. Atividade, gente, todo mundo já entregou. Quem não entregou, não fala nada aqui, vamos ficar em silêncio e depois entrega rapidinho, tá? Porque a deliberação do conselho é inimaginável que a escola não tenha ainda, porque a gente já está no 3º mês de revisão do PPP. Então, tem que ter.
Conhecimento dos recursos financeiros, que a Alice e a Helena falaram na semana passada. Quanto tem lá no caixa da PM, com o que está gastando, quais os planejamentos, conheceu já o plano plurianual do seu município, quais são os programas que tem lá, porque isso é fundamental para você elaborar o plano de ação que a gente vai orientar nesta e nas próximas 2 aulas. Os problemas priorizados, que é o que a gente vai aprender a fazer hoje. A gente vai aprender Oi, Marinês, plano plurianual, pede na sua secretaria, apesar de que não precisa pedir, isso é público, viu? Baixa o plano plurianual. As câmaras, Lilian, sempre tem o orçamento publicado no site da Câmara Municipal. E lá tem o orçamento que está vigindo, e eles já estão discutindo o orçamento para 2020, o PPA e o orçamento para 2025. Quando o próximo prefeito chegar, esse orçamento já está aprovado. Então, vocês têm que ver, olhar lá no site e procurar o PPA atual que tem para ver se tem os programas da educação. Com certeza tem, mas precisa saber quais. Gente, isso é tão cidadania. A professora Sandra fala sempre de micropolítica e a participação ativa de cada um. Quando o diretor olha para o PPA e estuda os programas que tem da educação lá, ele vai planejar o seu plano de ação de acordo e alinhado com a secretaria. Quando ele for falar com o secretário, ele vai ter, inclusive, justificativa, falar, olha, isso que eu estou fazendo aqui está dentro do programa. Ou ele vai poder discutir com o secretário até para ajudar a melhorar o PPA para o próximo ano. O secretário pode até construir conjuntamente com os diretores, coletando as ideias que estão vindo do diagnóstico. Isso é gestão democrática também, gente. Olívia, Tá? Oi. se me permite, o diretor fica mais protegido, porque ele tem o suporte da comunidade, a comunidade sabe o que está acontecendo, inclusive se ele conseguir ou não conseguir o pleito, né? Exatamente, aí volta lá naquele princípio da gestão pública, que é o da publicidade. Quando ele está bem alinhadinho, ele deixa claro, com transparência, olha, o recurso eu não vou fazer, gente, porque não foi alocado esse ano. Então, quando ele conhece, ele tem como explicar melhor para a comunidade. Perfeito. E, por fim, gente, quais são as causas e consequências dos problemas? Parece uma bobagem isso, mas eu e a Alice, Helena, Sandra, a professora Marlene, a gente discute sempre. O gestor público tem uma dificuldade enorme de entender a diferença entre causa, problema e consequência. Bota tudo numa cesta só e mistura tudo e vai tocando tudo embolado. Na aula que vem, a gente vai discutir bastante sobre causa raiz e consequências. Vamos lá? Vamos começar a priorização? Quem já tem o seu diagnóstico feito, que já realizou o seu diagnóstico e já tem os pontos fracos e pontos fortes, eu quero começar por ele. Eu vou mostrar para vocês, gente, do que eu estou falando, tá? Porque, às vezes, vou compartilhar aqui. Vou compartilhar o documento de diagnóstico que eu estou falando, tá? São 2 documentos. Esse documento aqui, que é a atividade 12, vocês estão enxergando? Tá muito pequeno? Está pequeno, mas é só para lembrar, né? Então, só para lembrar, ó. Atividade 12, tá vendo? É o diagnóstico da educação infantil, são as dimensões, né? Esse daqui é o que eu abri. Do fundamental, tá. Fundamental. Tem o diagnóstico pedagógico do ensino fundamental, da educação infantil, tem o diagnóstico da dimensão administrativa financeira e o dos territórios educativos, que é o político institucional. Aqui é um roteiro, gente, para vocês irem diagnosticando os principais indicadores de aprendizagem do seu município. Depois tem um outro documento, que é o 13. Você levantou todos os dados, todos os indicadores, aí vai fazer a análise situacional
desses indicadores. O que é a análise situacional desses indicadores? É determinar aquilo que está frágil, aquilo que está básico, aquilo que está adequado e aquilo que está avançado aí no seu município. Então, por exemplo, os dados que você levantou, você vai listar aqui pontos de atenção, tudo que foi frágil dentro da aprendizagem, tudo que foi frágil dentro do fluxo e rendimento escolar, tudo que foi frágil dentro da equidade. Então, você vai ter, pessoal, aqui, ó, elencado quais são os pontos fortes dentro da sua escola, quais são os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Essa é uma análise que a gente chama de análise SWOT. Esse daqui, ó, é o que a gente mais precisa para fazer o plano de ação. Os pontos fracos. O que precisa melhorar? Que recursos estão faltando ou estão inadequados? Aqui, vocês vão colocar tudo que foi diagnosticado na escola como frágil. Aqui, ó, vermelhinho e como básico. Por exemplo, o que está frágil aí? Evasão escolar? Então, você vai por aqui. O que mais? Questões socioemocionais? Alfabetização. Alfabetização. E por aí vai. E na frente é até desejável que você coloque uma complementação, evasão escolar. A taxa de evasão escolar na EM Antônio Souza é de 7%. Olha que taxa de evasão alta, tá? Aí, aqui você já vai descrevendo um pouco desses pontos fracos e construindo a sua lista de problemas. Lista de problemas. Tá? Até aí, tudo bem? É importante, na escuta, deixar vir tudo. É na aula de hoje que a gente vai trabalhar com vocês como separar o joio do trigo. Hoje, o processo vem tudo, se anota tudo. A lista de problemas, essa primeira lista preliminar, ela é um balaião, digamos assim, tá tudo misturado. É com a aula de hoje que a gente vai dar ferramentas para vocês pegarem isso e, de fato, entender o que é problema, tá? Então, aí hoje que vão sair as ferramentas para eles limparem tudo isso que vem. E depois a devolutiva para os pais. Porque o pai precisa entender que nem tudo é problema. Que a gente vai falar disso hoje. Pode falar. Tem questão dos professores. Fala, Lenita. Para os professores, por exemplo, eles podem apontar que um problema é a falta de professor substituto. Que daí, um exemplo, estou dando um exemplo, falta de muito professor, é falta de professor substituto. Mas aí não é a falta do professor substituto, é porque que os professores têm faltado muito, porque os funcionários têm faltado muito, porque a gente nunca vai conseguir suprir a demanda de ausência, porque eles faltam numa rede grande muito, né? Uma rede pequena ainda já é difícil, imagina a rede maior. É só nesse sentido que eu pergunto, porque às vezes eles vão levantar um problema que não é um problema, que não é um ponto fraco que mereça ser... A gente vai discutir isso hoje. A gente vai discutir isso, mas é importante esse seu questionamento, porque assim, precisa entender o que é priorização e o que é problema. A gente bota tudo na escola na mesma cesta. Eu vou dar um exemplo. Pega lá na evasão, o menino não vem, mora na zona rural e falta muito. Às vezes não é a falta, né? A gente põe lá o problema, eles faltam muito. Mas eles faltam por quê? Às vezes o ônibus não vai. Então, se vier o dado certinho, que o transporte está irregular, eu tenho que analisar, eu tenho que consertar a coisa do transporte e o menino tem que estar na escola todo dia, né? Se ele mora longe e não tem o transporte, não tem como vir. Então, a gente vai ensinar a priorizar. Eu acho que no diagnóstico tem que ficar bem claro, nos pontos fracos, principalmente, assim, quais são os dados daqueles links do QEDU, da própria aprendizagem da escola. Vocês já analisaram, a escola já tem que ter analisado
os conceitos, as notas do primeiro bimestre desse ano de 24. Como é que está essa situação de aprendizagem? Que análise foi feita no conselho de classe? Qual é o resultado disso? A gente não pode deixar passar o ano inteiro para depois chegar lá no fim do ano e ver que teve evasão, não fez nada, que teve retenção e não fez nada, que o fluxo não foi corrigido, e aí os problemas vão se acumulando. Então, o que precisa ver é quais são esses problemas reais, bem analisados pela escola, né? Tem coisa que depende de recurso financeiro, às vezes não tem o dinheiro no orçamento, então também a secretaria não vai pegar dinheiro da árvore para consertar o problema da falta de recurso. Então, precisa priorizar tudo isso para depois da análise colocar. Lília. Lenita, e Lenita e todos os que estão. Esse primeiro levantamento é importante deixar vir tudo, que tem uma coisa que a gente vai discutir aqui mais adiante, que é o endereçamento dos problemas, de acordo com a competência. Quando vem um dado como esse, Lenita, o diagnóstico está mostrando o quê? Que o diretor, como o diretor vai atuar para que esses professores compreendam qual a diferença entre causa, consequência e problema central. Porque esse exemplo que você me deu, Helenita, você levantou a bola para eu cortar quando a gente for discutir a árvore de problemas. É o típico exemplo de misturar o que é causa com o que é consequência com o problema e não saber qual é o problema central. Então, esse dado vai servir para o gestor, para o diretor, falar, opa, eu estou precisando dar uma formação em serviço aqui com esses professores, fazer reunião com esses professores, para eles entenderem o que é problema de fato, né? E onde está a raiz disso que eles estão colocando, ou para os pais, entendeu? De toda forma, é insumo para o diretor trabalhar. Então, eu vou até usar esse exemplo. Aliás, Lenita, você cantou a bola, porque o absenteísmo é um dos problemas que a gente vai discutir aqui, tá? O absenteísmo. Não só absenteísmo, como o presenteísmo, que também é um problema de gestão de RH nas escolas muito sério. Então, vamos lá, seguindo aqui. E, como eu disse que a Lenita levantou a bola para cortar, adoro quando os comentários levantam a bola. Primeiro passo, diretores e coordenadores e todos os presentes, a gente precisa aprender diferenciar dificuldade de problema. Tem uma diferença, eles são complementares, mas tem uma diferença grande entre o que é dificuldade e o que é problema. O que vai para o PPP, gente, é problema, não é dificuldade. O que é a dificuldade? A dificuldade ela é mais cotidiana, ela acontece no dia a dia, ela pode ser resolvida rapidamente com os recursos que você tem, tá? Ela pode ser resolvida com a própria equipe que está. Agora, o que é o problema? O problema, gente, em política pública, a gente chama problema complexo. O que é problema? Ele é mais complexo, ele é mais difícil de resolver, ele demanda mais recurso. Nem todo mundo tem a solução para aquele problema. Gente, se a solução já existe, não é problema, é dificuldade. Agora, se a solução está muito difícil, não está conseguindo resolver, com certeza é problema, tá? A gente vai dar alguns exemplos para vocês entenderem, mas só para separar aqui um pouquinho. Imagina que dificuldades são os desafios que você tem que superar todo dia com a tua equipe aí. Eles são cotidianos, dificuldade não deixa de existir nunca. Agora, problema, gente, é aquela situação que impacta um grande número de pessoas. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo que a Lenita deu, que é o absenteísmo. Alguém aqui tem uma solução para o absenteísmo rápida? Se eu perguntar agora, alguém fala, eu tenho, eu vou resolver o absenteísmo no país. Sabe, é considerado um dos problemas mais complexos da gestão pública na atualidade. Porque dinheiro só não resolve, porque redes de ensino que aumentaram, eu vou dar o exemplo da rede de ensino aqui do meu município, que é uma das que pagam melhor no país. Ela não resolveu, ele aumentou, botou lá no teto, não diminuiu o absenteísmo.
questão socioemocional, questão familiar, questão de autorrealização, ele envolve múltiplos fatores. Então, é um exemplo de problema na educação. Então, gestores, na hora que está fazendo seu plano de ação, tome cuidado para não misturar o cipoal de pequenas dificuldades que são comuns na escola com o que é problema de fato. Lembra quando eu falei dos princípios, diretores, e documentos norteadores? Qual é o princípio que rege a escola pública e a função do diretor? Garantia de educação com qualidade social, que significa aprendizagem na idade certa, com equidade e inclusão. Problema na escola pública é tudo que impacta negativamente na garantia deste direito. Se a tua aprendizagem não está na idade certa na tua escola, não está com garantia de inclusão e de equidade, você tem muitos problemas complexos na escola. Se a educação infantil não está com qualidade, não está garantindo interações e brincadeiras, você tem um problema na educação infantil. Oi, Alícia. Não, eu quero falar do absenteísmo, né? Eu sei que é um problema difícil, alguém escreveu aqui, a Maria Inês escreveu aqui que é um problema difícil de resolver no país inteiro, mas eu quero dar um exemplo de mitigar isso, né? A gente trabalhou num município para elaboração, revisão do plano de carreira, e a gente calculou nos últimos 3 anos quantas faltas os professores tiveram e quanto isso deu em dinheiro. E porque paga a falta do professor e paga o substituto. Então, não tinha dinheiro para fazer o impacto salarial, não tinha como dar aumento para os professores. Então, às vezes, é preciso que os dirigentes também usem algumas estratégias e que expliquem para os diretores expliquem para os professores quanto custa isso, né? Porque, às vezes, a falta é necessária, porque a pessoa está doente, então é um tipo de falta, mas, às vezes, o professor falta e depois a gente vê lá no Facebook que ele estava lá em Pernambuco passeando. Então, ou estava na 25 de março fazendo compras. Então, eu acho que a gente também precisa olhar para essas realidades e ver como é sério esse problema no país e como a gente tem que resolver. Sirlene. Oi, bom dia a todos. Essa questão realmente é da época do Estado, a Alice também, né, trabalhou, eu me lembro de uma reunião que nós tivemos na coordenadoria e foi um dos problemas levantados. Aqui, quando foi feito o plano de carreira em 2017, e depois para regulamentar, eu coloquei evolução funcional via não acadêmica. E um dos que pesou realmente, entre outros requisitos, foi a frequência. Mas, mesmo assim, vamos dizer que não alterou muito, não. E mesmo a conscientização depois é muito difícil, porque por mais que você converse, por mais que você explique que nós temos aqui o dinheiro do Fundeb realmente ali no limite para pagar a folha de pagamento, ainda assim é muito complicado. A impressão que dá é que não tem essa noção, entendeu? Que hoje eu quero e amanhã seja o que Deus quiser. Então, realmente, tentamos aqui, mas não alterou muito, é bem complicado, é uma situação realmente que eu acho que não tinha que partir do município. Enquanto a legislação permite, né, todo esse tipo de afastamento, no poder público, vamos dizer assim, nós vamos continuar com esse problema, vamos continuar. Então, isso eu acho que é um problema que tem que partir de cima para baixo. Silene, excelente sua colocação, porque, assim, está certinha, Silene, e o que a Maria Inês falou também ela está dizendo assim, é muito difícil o diretor lidar com a questão.
É tão complexa a questão do absenteísmo na gestão, na gestão educacional, para a gestão educacional, ele envolve ação do professor, do sindicato, do diretor, do secretário de educação, do Ministério do Trabalho, percebe? São vários atores. Por isso, ele é um dos melhores exemplos que existem de problema, de fato, né, dentro da educação pública. Então, vamos lá, vamos dar algumas para a gente exemplificar o que é dificuldade e o que é problema, mas eu quero que vocês me ajudem aí, vão colocando no chat. Primeiro exemplo, uma dificuldade, a adaptação inicial das crianças de 0 a 3 anos. É uma dificuldade, gente, ela vai sempre acontecer, tá? Mas ela pode ser resolvida com ações que existem dentro da própria escola, como vai ser feito o acolhimento da escola, tá? Então, uma dificuldade. Agora, um problema lá, no âmbito do problema, a desigualdade educacional. A desigualdade de aprendizagem, esse é um problema complexo, porque ele envolve, para além da escola, as questões sociais, concordam? Então, qual é a parte da desigualdade social que cabe à escola? A desigualdade de aprendizagem, a equidade. A Alicia fala sempre, quantos municípios ficaram sem receber o VAR porque as escolas não tinham as políticas de equidade dentro da escola, as ações de equidade. Neste PPP vão ter que ter as ações de equidade. Então, tem que pensar as desigualdades educacionais. Outro exemplo de dificuldade, baixo desenvolvimento das habilidades sociais. A criança vai lá, ela briga, ela não quer dividir o brinquedo, né? Ela morde. São coisas que vão acontecer, gente. Entra ano, sai ano, vão ser sempre. São as dificuldades inerentes aí ao trabalho com a educação infantil. Agora, quando é um problema, quando é violência escolar, que está todo mundo discutindo a violência escolar, não está? Bullying, violência contra o professor, isso é problema complexo, tanto que tem legislação nova. O governo federal lançou legislação nova. Por quê? Porque é um problema complexo, porque a gente precisa ter projetos institucionais para resolver. Recurso limitado para atividade extracurricular. Eu quero montar um clube de ciências e não tenho recurso. Isso não é um problema complexo. Isso faz parte de um planejamento. Você vai lá, trabalha com o clube de ciências, trabalha com os alunos em horário extracurricular, usa o material que tem na própria escola. Agora, a evasão escolar é um problema complexo, porque envolve múltiplos fatores. Agora, ok, me dá exemplo, gente, de dificuldade e problema aí na escola. Algum que eu não citei. Me dá exemplo. De dificuldade e problema, que eu não citei. Vamos lá. Pode ser no chat e pode ser no microfone. Não tem? Vocês não têm dificuldade aí, todo dia? Eu estou vendo a Helenice lá. Tem muita, tem muita. Eu estou pensando qual que eu vou escrever, de tanta que tem. E problema complexo? Tem mais algum problema complexo aí, gente? A Vanessa, problema de excesso de alunos por aula, dificulta a aprendizagem. Isso do MEC tem, gente, até um indicador para medir isso, Vanessa. Lá no e-book, vocês vão ver que a gente dá o link do painel de indicadores do MEC, do INEP. Tem um indicador para medir exatamente isso, que chama média de alunos por sala, esse indicador. Todo mundo precisa entrar lá e conhecer, abre o e-book, tem até o link lá para acessar esse indicador. É um exemplo de problema complexo que é, inclusive, monitorado pelo MEC, justamente porque é uma questão que já foi provada que impacta na aprendizagem dos alunos. Bom, eu estou entendendo que ou tem tanta dificuldade que vocês não sabem nem qual coloca, ou tem gente aí que não tem dificuldade nenhuma, viu, Sirlene? Que está tudo na paz de Cristo. Mas vamos embora. Vamos, isso vai clareando. Ok, gente, sentei com os meus professores. Isso é importante que vocês façam com os professores, esse exercício, viu, gente? É dificuldade ou é problema? Tá?
É dificuldade ou é problema? A gente tem um recurso para resolver? A gente já está planejado como resolver? Né? É importante que vocês deixem isso claro, porque para o PPP vão os problemas complexos, aqueles que não têm uma solução rápida, aqueles que não são resolvidos diretamente ali por uma ação do diretor, tá? Ó, a Ana Paula escreveu, dificuldade na educação infantil, os pais mandarem fraldas e lenços umedecidos. Excelente! É uma dificuldade. Gente, ninguém está dizendo que dificuldade não dá dor de cabeça. Ninguém está dizendo isso, ninguém está diminuindo o peso das dificuldades, tá? Só que no PPP, essas dificuldades não, elas são miudezas do dia a dia, entendeu? Que é claro que avolumam o nosso trabalho, mas para o PPP é mais institucional, então ele precisa contemplar aquilo que está impactando um maior número de beneficiários da política pública. Eu já falei isso para vocês, vou repetir. Quem são os beneficiários da política pública de educação? Vou dar nem chance de vocês responderem, são os alunos. Não são os professores, não são os gestores. Gestores e professores são implementadores da política pública. Beneficiário da política pública é o aluno, tá? Então, tem que olhar o que impacta o maior número de alunos. Segundo passo que vocês vão fazer para definir o que é problema, diferenciar o que é público de privado. Diretores das creches e da educação infantil, quando aquele vereador vai lá e pede uma vaga na creche. Já viram isso acontecer? Já viram? Né? Uma assiduidade de alguns alunos na zona rural, muito. A assiduidade dos alunos é uma questão de problema complexo, tá? A frequência do aluno e a infrequência do aluno é uma questão de problema complexo. Vão discutindo aqui, podem ir colocando conforme vocês vão tendo dúvidas e a gente vai dialogando no chat com vocês. Aquele vereador que pede uma vaga para furar a fila da creche, para ter uma vaga, para furar a fila de todo mundo. Aquele professor decano da escola que não aceita dar aula se não for num determinado período ou numa determinada sala. Então, o diretor tem que virar nos 30, mexer no horário de todo mundo, impactar a vida da escola inteira, porque o bonito só quer dar aula num determinado horário. Já viram isso acontecer? Ah, né? Não estou falando nada de Marte, né? É tudo daqui mesmo, né? Quantas vezes eu tive esse problema como gestora? Fala, Lenita. É que eles não entendem que é atribuição de aula, não é escolha de aula. Isso, é isso mesmo. Há uma mistura de interesse público, de interesse privado, tá? Então, segundo passo para definir o que é problema, gente. Diretor, você cuida prioritariamente dos problemas públicos de interesse comum. Se sobrar tempo e recurso, você pode até observar as questões de natureza individual, mas nunca, em hipótese alguma, tome uma decisão para beneficiar um interesse privado ou um interesse individual em detrimento do interesse público, porque aí você estará frontalmente ferindo os princípios da legalidade e do interesse do bem comum, que são os princípios da gestão pública. Tá? Isso é seríssimo. Então, põe isso na sua análise. O que é problema? É exatamente o que a Lenita colocou lá. Às vezes o pai manda um problema que é problema dele. Ele não consegue chegar na hora para trazer o filho na escola e ele transforma um problema que é dele e ele quer forçar que a escola resolva o problema dele. Tipo, escola, você tem que deixar meu filho entrar atrasado todo dia, porque eu não consigo chegar na hora. É um problema público ou é um problema privado? É um pai que faz isso. E ele quer que a escola mude o horário. Ah, deixa de entrar às 7 e entra às 8, porque meu filho não pode chegar. Então, fiquem muito atentos a isso. Terceiro ponto, que é exatamente, eu não sei quem que perguntou aqui, levantou a bola para a questão das competências, gente.
Quando a gente está avaliando o que... Oi, pode falar, Helenice. Está fechado seu microfone. A gente tem casos, assim, de alunos que chegam sempre atrasados. E embora você chame o pai para conversar, fale que o professor já está com a aula em andamento e pede para ele para, né, não chegar atrasado, e mesmo assim ele continua chegando. A gente pode impedir a criança de entrar ou a gente tem que deixar entrar assim mesmo? Como é que está no seu regimento? Eu não vou saber. Primeiro passo, lembra? Primeiro passo, gente, nossos princípios e documentos norteadores. Ó, a gente sempre tem que levar assim, ó, o ECA, prioridade absoluta do aluno. A gente não pode deixar o aluno sem aula, principalmente na educação infantil, tá? Então, você sempre vá na lei, prioridade absoluta do aluno, da criança e do adolescente. Mas aí, gente, tem que ter um regimento muito claro. O pai tem que ser notificado, então tem que olhar o seu regimento, Helenice, para ver o que o regimento versa sobre isso. Se ele não versar sobre isso, já pensa, bota aí no teu caderninho para quando terminar a revisão do PPP, você fazer a revisão do regimento, para te ajudar nisso, tá? Por isso o regimento tem que ser pactuado com o conselho escolar também, porque aí você está respaldado. Tá? É o regimento comum de todas as escolas. A Patrícia já está pegando ali para a gente ver agora. Já dá uma olhada para ver o que versa, porque de repente você não está respaldada pelo regimento. Mas nunca esqueça do ECA, da prioridade absoluta do aluno. Mas, eu deixo entrar. Mas não se esqueça que a prioridade absoluta, você está dando prioridade, mas não pode misturar com a questão privada. O pai precisa estar consciente. Para isso, gente, é o pai que está deixando de garantir, na verdade, ao não trazer no horário. Então, você tem que estar muito bem respaldada, inclusive para questões de Ministério Público. Então, se você estiver bem respaldada, na lei, no regimento, se você tem lá 3, 4, 5 notificações por escrito para o pai. Lembra das evidências, Helenice? Guarda tudo. Guarda tudo. Notifica por escrito, tá? E vai guardando. Viu, Lilian? A gente chama os pais, a gente faz registro, e quando o pai continua, a criança continua faltando, a gente encaminha para o conselho tutelar. É assim que a gente faz. É isso aí. Por quê? Porque assim você levantou a bola para mim, Helenice, o que a gente chama de competências administrativas, que é esse aqui, ó. Para onde eu endereço o problema? Esse bonequinho do lado direito. Eu endereço para a secretaria, eu endereço, é da minha competência, é do Conselho Tutelar, é do Ministério Público. Quando a gente está avaliando um problema, gente, eu preciso entender para quem esse problema está endereçado, em que competência administrativa ele está atrelado. Então, eu vou dar um exemplo, que é o exemplo da Lenita, lá do professor substituto, Lenita, que você deu. Vou dar esse exemplo que ele é ótimo, tá? O professor, o diretor reclama da falta de professor substituto, o diretor. Vamos lá, secretaria, está faltando professor substituto. Mas o principal problema é a falta do docente, certo? O professor substituto é ação mitigadora, não é problema. É ação para mitigar um problema complexo que se chama absenteísmo. Então, já é uma confusão sobre causa e consequência. Contratar professor substituto é ação de plano de ação para mitigar as consequências de um problema complexo chamado absenteísmo. Certo? Então não é um problema. Percebe o que eu estou querendo dizer? É uma ação de intervenção à contratação. Ok. Mas o absenteísmo, ele tem parte do problema que tem que ser endereçado para a secretaria. Então, o diretor precisa passar regularmente essas faltas e as causas dessas faltas para a secretaria. O diretor, o que está na competência do diretor fazer no absenteísmo? Entrevistar esses professores, conversar com esses professores,
analisar as causas dessas faltas, criar um ambiente escolar com saúde mental e acolhedor para que esses professores não queiram faltar. Isso tudo está dentro do problema absenteísmo, está na competência administrativa do diretor. E o diretor precisa ter um plano para mitigar o impacto da falta do docente, que não seja só o professor substituto. E se falta aula, o que acontece? O que o ECA diz? Que é prioridade absoluta ao aluno, então precisa garantir a aprendizagem. Se uma turma teve 40% de falta do professor de língua portuguesa, qual vai ser a ação que o diretor vai tomar para mitigar a consequência dessas faltas desse professor nessa turma que perdeu 40% das aulas de língua portuguesa? Está na competência administrativa do diretor. Agora, o absenteísmo de maneira global tem parte que está na competência da Sirlene, da Lenita, do Fernando, e a outra parte na legislação trabalhista. Então, tem alguns problemas, gente, que são tão complexos que a gente só consegue lidar, muitas vezes, com as consequências dele, mitigando as consequências. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Pode falar, Lenita. Aproveitando essa questão de falta, só uma coisa que me veio agora em relação às faltas do professor. Eu não sei se é comum a todas as redes, mas o que acontece muitas vezes, por exemplo, a formação em serviço, 1/3 de formação que a gente garante para os professores, é garantido nos horários de aula dos especialistas, arte, educação física, inglês e outras aulas. Acontece que alguns especialistas faltam, e aí nós não temos substituto para isso. Muitas vezes a escola consegue fazer e uma grande parte das vezes não consegue. Aí o professor, ele chega e fala, é meu direito, vou sair e deixar as crianças. Ele tem realmente esse direito de deixar a sala e sair durante essa formação, porque é o horário de formação de 1/3 dele? Tem que olhar como é que está no teu plano de carreira, Lenita. Geralmente isso acaba não constando no plano de carreira. Não, isso no plano de carreira? Tem que, para responder a tua pergunta, que é o seguinte, Lenita, a gente teve uma questão como essa num dos municípios que a gente até fez uma orientação. Quando a gente fala que o ECA dá ao aluno a prioridade absoluta, isso na escola se traduz em o aluno tem direito absoluto de ter aula. Então, o direito do aluno ter aula se sobrepõe a todos os outros direitos. Por quê? Porque o ECA, ele coloca a prioridade absoluta da criança e do adolescente, entendeu? Só que aí, por que eu digo que tem que olhar seu plano de carreira? Porque alguns sindicatos são muito fortes e conseguem fazer um barulho muito grande em torno dessas questões. E, às vezes, eles conseguem envolver o Ministério Público no processo. Então, você tem que estar muito coberta. A formação em serviço é, sim, um direito do professor, mas isso tem que ser planejado pelo coordenador pedagógico e pelo diretor. Os horários da formação em serviço são de responsabilidade de formação, por isso que tem que ter o mapa de formação, Lenita. Tem que ter o planejamento da formação no município e em cada escola, porque ali já define os horários da formação em serviço, os horários da formação continuada, e isso está no papel, pactuado, tudo certinho. Aí o professor não tem como dizer, olha, é meu direito. É direito dele ter formação em serviço, mas em hipótese alguma o direito dele se sobrepõe ao direito do aluno. Mas para melhorar a gestão e o ambiente escolar, é importante que isso tudo esteja num plano de formação. O plano de formação da secretaria, e aí esse plano dá as diretrizes para cada coordenador pedagógico, é responsabilidade do coordenador pedagógico organizar os HTPCs e a formação em serviço, tá? Não sei se eu ajudei aí. Sirlene, pois não. Não sei se vai servir de exemplo ou uma situação que eu também, logo que entrei, eu reparei. Então, por exemplo, o ATPC essa formação que tem, muitas vezes o professor não comparecia,
ele justamente tinha esse dia para ir no dentista, lá. E o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos só um financeiro, descontava lá financeiramente. O que eu fiz? Uma legislação em que cada falta se soma para depois ter uma falta. Então, uma falta aula, uma falta na formação, enfim. Antes só tinha o desconto, vamos dizer, financeiro. Agora vai acumulando. Cada falta, daí vai dar uma falta dia e é caracterizado daí, ou pode ser abonado mesmo, justificada daí, ou injustificada, porque as faltas também é o diretor que é discricionário e o diretor pode ali estar analisando. É uma das coisas que deu uma amenizada. Mas que excelente experiência. Esse momento, gente, é um momento para esse mesmo, para a gente trocar práticas exitosas. Não é à toa que o trabalho colaborativo é fundamental para a gente ver o que está acontecendo nos outros lugares e perceber, gente, que a gente não está sozinho no problema. Normalmente, quando tem um problema complexo, esse problema está em outros municípios, em outras realidades também. Às vezes o diretor é muito solitário, né? É muito solitário. Então, é bom a gente ouvir esses exemplos para a gente compartilhar. E desculpa só, eu sei que a Juliana, lá da escola, a Juliana levantou, mas só colocar, viu, Lenita, e o pessoal, tínhamos também algumas situações, de, por exemplo, um dia letivo de 7 de setembro que tinha, ou lá que a escola se reúne, ou era letivo e que tinha que ter a comemoração, muitos professores também alegavam, não vou porque não preciso ir, e também é contemplado nessa legislação. Oi, Escola Municipal Julieta. Acho que a Escola Municipal Julieta levantou a mão sem querer. Vamos continuar, então. Qualquer coisa vocês chamam aqui, tá? Gente, definir o que é público e o que é privado e definir de quem é a competência do problema ajuda a entender que um problema complexo, todo mundo precisa estar junto para resolver, cada um faz uma parte. Então, no plano de ação, tem lá responsabilidades. Depois a gente vai abrir nas próximas aulas o plano de ação. De quem é a responsabilidade daquela ação? Você endereça aquela ação de acordo com as responsabilidades dentro daquele problema complexo. Tá bom? A gente vai dar, ao longo das aulas, a gente vai dando exemplos, vai ficando mais fácil. Vamos lá, vamos ver se ficou claro? Fluxo de análise estratégica dos problemas que serão tratados no plano de ação. No final, gente, é para saber o que vai virar problema que vai ser tratado no plano de ação com projetos institucionais da escola, com ações planejadas intencionalmente. Primeiro passo, esse é mesmo um problema complexo? Se pergunte isso. Vocês estão com a lista de problemas na mão, certo? Lá do diagnóstico, lembra? Os pontos fracos e a escuta, vocês estão com uma lista, parece lista de supermercado de compra de começo de mês, de tão grande que deve estar essa lista, né? Aquele monte de coisa, aquele né? Então você vai se perguntar, esse que veio é mesmo um problema complexo? Não. Se não é um problema complexo, trata-se então de uma dificuldade cotidiana e não entra no PPP. Não entra no plano de ação. Sim, é um problema complexo, então vai para o passo 2. 2. É um problema complexo, mas é um problema público? É um problema de interesse público? Ou é um problema privado, que está querendo criar e virar um problema conjunto, tá? Se não é um problema público, com foco no bem-estar e na aprendizagem do aluno, não entra no PPP, não entra no plano de ação. Agora, se é um problema público, vai para o passo 3, tá?
Passo 3, está na competência da escola resolver? Gente, o plano de ação do PPP é plano de ação da escola. Então, tem que estar na competência administrativa da escola. Não adianta botar alguma coisa no plano de ação que você quer conseguir do secretário. Por exemplo, um problema assim, aumento do salário dos professores. Não adianta, não está na competência da escola aumentar o salário dos professores. Então, não entra no plano de ação. Você pode fazer o quê? Você pode endereçar isso para a secretaria, tá? Ó, não entra no plano de ação se não está na competência da escola, mas deve ser encaminhado oficialmente para a secretaria. Tudo que não está na competência da escola, manda para a secretaria em forma de relatório, para a escola ficar sabendo que os problemas existem, que os professores estão reclamando de salário, que os professores estão reclamando que os pais estão reclamando que falta papel higiênico, não sei, enfim. Manda, endereça para a secretaria. No plano de ação da escola, vai entrar se o problema está totalmente ou parcialmente na competência administrativa da escola. Por que parcialmente? Se for absenteísmo, pode pôr no plano de ação? Pode, mas só vai colocar aquilo que é competência administrativa da escola. Qual que é a competência administrativa da escola? Monitorar a frequência, construir o plano para mitigar o impacto na aprendizagem da ausência do professor, isso tudo está na competência administrativa da escola. Fechou esse caminho, você tem definitivamente a lista de problemas. Vai resumir, gente, numa lista de uns 10, 5, 6, 10 problemas essa lista, que serão os mais graves e que irão para dentro. São problemas guarda-chuva, que geram vários impactos e vários outros problemas. A gente vai aprender como destrinchar esses problemas guarda-chuva para entender como tratar eles, tá? É essa lista de problemas que vocês vão usar para fazer o plano de ação, depois de ter feito tudo isso. Ficou claro? Então, não vai... eu vou poder pôr que está goteirando na sala número 2, no plano de ação? Não, não vai poder pôr. Mas... a média de aluno por sala está muito alta. Eu posso pôr no plano de ação a expansão da infraestrutura da escola? Não, não é tua competência. É competência de quem? Da secretaria. Mas você pode fazer um ofício dizendo que isso apareceu no diagnóstico e encaminhar. Terminou o diagnóstico, você tem duas funções. Com aquilo que é da tua competência, faz o plano de ação. Com aquilo que não é da competência da escola, faz um grande ofício, um relatório, encaminha para quem? Para a secretaria. A secretaria precisa saber do diagnóstico de vocês. Quer dizer que vai resolver tudo aquilo? É como a Lenita disse, é claro que não. Mas o secretário tem que saber disso para dar devolutiva, para articular com essa comunidade, para ter aquela questão da publicidade e da transparência. Alguma dúvida até aqui? Não? Sim, todas. Tá clareando? Tá clareando? É porque é um processo, gente, é para ir clareando aos poucos. Quando vocês forem fazendo na prática, vai ficar mais fácil, sabe? Dividir o que separa o que é público, o que é privado, o que é competência da escola, o que não é competência da escola. Com o passar do tempo, vocês vão estar fazendo isso tudo de cabeça. Vai ficar fácil fazer. Estou com a lista de problemas na mão, gente. O que eu faço com ela? Tem uma diferença entre hierarquia dos problemas e prioridade dos problemas. Hierarquizar os problemas tem a ver com distribuir os problemas de acordo com as competências administrativas, o que é competência da secretaria, o que é competência da escola, o que é competência do professor. E tem a ver também que no topo da hierarquia dos problemas sempre estará... Eu repito isso tanto, gente, que eu acho que vocês vão ficar até doidos comigo. Estará sempre o propósito da escola. Educação pública, gratuita, com qualidade social, com aprendizagem na idade certa, inclusive equitativa. Na hierarquia dos problemas da lista, quando vocês fecharem a lista de problemas, no topo estão os problemas relacionados a esse propósito, tá? A Julieta não abaixou a mão ainda, a Julieta Trindade Evangelista. Quer falar? Quer perguntar alguma coisa?
Não, eu acho que deve estar com a mão levantada errada, né? Ok, botei no topo, mas às vezes tem dentro desses vários problemas que tem, no topo está lá a garantia do propósito, os problemas relacionados que você não está conseguindo garantir o propósito da escola. Isso na hierarquia dos problemas faz assim, ó, vai lá para o topo, certo? Aí vem a priorização. O que significa priorizar, gente? Priorizar significa literalmente colocar em primeiro lugar no plano de ação. Você tem um plano de ação e um cronograma para executar, certo? Aquilo que for prioridade 1 será o que será feito em janeiro de 2025, do ano que vem. Será o que receberá mais recurso da APM. Será o que você vai sentar com o secretário municipal de educação e vai dizer, eu preciso de um programa no PPA de 2025 para dar conta desse problema. Priorizar significa colocar aquele problema, daquele conjunto que eu tenho que resolver primeiro. Como é que eu escolho no meu plano de ação o problema que eu vou resolver primeiro? Isso é fundamental para você falar com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pergunta assim para você, ó, qual foi o critério de priorização para você tomar essa decisão? Qual o critério de priorização que você usou para alocar esse recurso primeiro para essa ação e não para aquela outra? Ele quer saber o critério que você usou. E aí, gente, tem várias formas de priorizar, tá? Várias metodologias. Nós vamos sugerir uma delas, que é uma das que o Tribunal de Contas mais usa, que se chama metodologia Gucci. Gravidade, urgência e tendência. A gente tem várias que vocês podem usar. A gente está sugerindo essa, que é a mais fácil, e que se vocês aprenderem essa, ela não é difícil de aprender, mas ela é uma forma muito fácil de ajudar vocês a priorizar e ter um critério, uma evidência de priorização para usar com o pai. Quando o pai vier falando assim, ó, eu quero tal coisa, você fala, olha, diretor, pai, olha, na lista de prioridades aqui que nós pactuamos, isso está aqui em 4º lugar. Nós vamos te atender? Vamos, mas em 2026. Porque primeiro vem isso aqui, foi pactuado com o conselho que a gente vai seguir essa lista de prioridades. Então, a lista de prioridades feita de maneira pactuada e com metodologia protege vocês, como disse a professora Sandra. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão analisar para cada um desses problemas que vocês levantaram. É grave? Como é que eu sei que é grave? Com os efeitos dele. Por exemplo, alguém aqui tem dúvida que violência escolar é grave? Não, né? Mas pode ser que não seja grave lá na escola Julieta. E pode ser que seja mais grave na escola municipal de José de Souza, por exemplo. Quer dizer que nem todo problema complexo, ele é grave numa determinada unidade escolar. Então, você vai medir o quanto aquele problema é grave na sua unidade, com base na sua realidade. Segunda pergunta que vocês vão fazer, é urgente? Urgente é tempo, gente. A pergunta que você vai fazer é, pode esperar um pouquinho? Ao invés de fazer em janeiro, eu posso fazer em junho? Porque aí eu ponho no meu plano de ação para fazer em junho. Isso pode ficar para 2025, tá? A pergunta é essa. Porque a resposta é o prazo que eu vou pôr para cumprir isso no meu plano de ação. E a última pergunta, que ajuda a responder a segunda da urgência, é, vai piorar? Qual é a tendência do IDEB aí da escola de vocês? É uma tendência de queda? Está caindo o IDEB? Porque se está caindo, a tendência é cair cada vez mais. Ou é a tendência de crescimento? Está crescendo? Qual é a tendência do problema? Se eu não fizer nada, ele vai explodir? Vou dar um exemplo para vocês de bullying. Numa escola aqui de Ribeirão Preto, problemas sérios, até comentei com a Lenita esse exemplo, um problema sério de bullying e não havia dentro da escola nenhum plano de prevenção ao bullying. Professores e diretores fechavam os olhos para o problema. Só que o problema foi crescendo, concorda? Tinha uma tendência de crescimento. Até que explodiu em quê? Em violência entre o pai e o diretor escolar. Porque o pai foi lá,
reclamar que o filho dele sofria bullying sistematicamente, sabe o que o diretor falou para o pai? Ah, pai, você tem que resolver isso com a família da criança que é agressora. O que vocês acham que o pai fez? O pai que está sofrendo, escutar do diretor que ele tem que resolver, que o filho dele que sofre violência dentro da escola, ele tem que resolver com o pai do menino que é violento. O cara explodiu. Conclusão, virou uma grande confusão. Então, avalia se o problema tem tendência a piorar. E aí você tem que intervir. Vamos fazer um exercício? Agora eu preciso que vocês participem do exercício. A gente vai fazer um exercício online. O que vocês vão fazer? De 1 a 5, tá? De 1 a 5. Se for grave, sem gravidade é 1, sem urgência é 1, sem tendência de piorar é 1. E o 5 é extremamente grave, extremamente urgente e vai piorar rapidamente se eu não tomar uma atitude, que é a tendência. Ok? Então, 5 é super grave, 1 é pouco grave. Agora nós vamos fazer um exercício. O que é esse exercício que vocês vão fazer? Nós vamos fazer aqui online. Nós demos todos esses modelos para vocês, viu, gente? Tem uma tabelinha dessa limpa para vocês usarem, tanto em Excel como em Word, para vocês usarem com os professores. Senta com os professores, senta com a sua comissão de PPP e discute. Eu botei aqui alguns exemplos. Alto percentual dos alunos não alfabetizados no 3º ano, não é nem no 2º. É grave? Aí você põe 5. É urgente? Põe 5. É tendência de piorar? 5. Você vai... Aqui, ó, do lado esquerdo é a lista de problemas. E aqui você vai dando a nota do problema. Soma tudo. Aquele que for mais pontuado é o seu problema prioritário para ir para o plano de ação. Guarda essa priorização, não faz sozinho, viu, gente? Só você, isso não vale, senão não dá certo. Você tem que fazer com a tua comissão, você tem que fazer discutido com os professores. Gente, isso é uma ferramenta de esclarecimento dos professores fantástica. E aí você pactua. Gente, todo mundo pactuado que o que a gente vai tratar primeiro é a evasão escolar e o analfabetismo, os alunos não alfabetizados? Pactuou? Você tem a tua lista de prioridades. Vamos fazer um exercício? Como eu não consigo botar aquela tabela inteirinha no exercício, eu separei ela em 3 tabelinhas. A gente vai fazer primeiro um exercício de grave, depois de urgente, depois de tendência. Opa! Aí. Eu separei aqui, gente, 8 problemas que são comuns no Brasil. Não quer dizer que são os de vocês, tá? É só para a gente fazer um exercício fictício. Então, eu separei aqueles que são, assim, arroz de festa, né, gente? Vamos combinar que essa lista é a lista do arroz de festa dos problemas da educação brasileira. Respondam para mim. Assinale o problema mais grave que impacta mais na realização da missão da escola. Vamos lá, rapidinho, para dar tempo da gente fazer os 3 exercícios. Bota aí o seu celular. Helena está avisando. Pode falar e explicar, Helena, por favor. Pode ser acessado de 2 formas. Quem tiver com celular, só apontar a câmera para o QR Code ou pelo link que a gente colocou agora no chat para quem está no computador. Vamos lá? Rapidinho? Nossa, gente, não está aparecendo nenhum ainda. Ó, a Helena colocou o link e o código para quem não quiser apontar, mas o mais fácil é apontar seu celular para o QR Code. Será que não tá indo, Helena? Abre aí para mim, Helena, o Mentimeter, vê para mim, que às vezes não está passando, que nem aconteceu daquela outra vez. Opa! Ai, apareceu! Ai, que bom! Vamos lá. Opa, agora começou a aparecer. Ai, que benção. Vamos ver o que está ganhando, gente. Eu acho que vai ser absenteísmo, porque a gente conversou muito de absenteísmo, é capaz que ele vai aparecer mais, né? Mas é muito legal. Vamos lá. Respondam com base na realidade de vocês aí, tá? O que menos está aparecendo é baixa proficiência em língua portuguesa.
Esse número que está... Essa é uma forma muito boa de vocês fazerem esse exercício aí com os seus professores. Vocês estão vendo que está aparecendo um númerozinho na bolinha na ponta? É o número que está dando. Se está dando 3, se está dando 4, se está dando 5, se está dando 2, se está dando 1. Baixa participação das famílias na vida escolar, é o que está ganhando. Depois nós vamos printar esse resultado para vocês, viu, gente? E quem quiser aprender a usar o Mentimeter, para usar aí com seus professores, a gente ensina também, se vocês quiserem. A Helena e o Maurício, que são feras aí, que constroem para a gente ensina, faz um tutorial. Vamos lá? O que está ganhando para a gente passar para a próxima? Helena, você printa para mim, só para depois eu usar, que eu vou usar o que ganhou para formar a lista depois, tá bom? O que ganhou aqui? Primeiro lugar, baixa participação das famílias na vida escolar. Segundo lugar, bullying e outras formas de violência. Isso é sério? Nós temos 2 legislações novas para entrar no PPP sobre isso. Está até lá no PPP, tá? Que mais? Desigualdade educacional. Evasão escolar. Certo. Printou, Helena? Posso passar? Então, vamos lá. Próximo. Agora, gente, a gente viu que é grave, certo? Aquilo que impacta a maior parte das pessoas. Agora, eu quero que você me diga o que é urgente na sua escola, que precisa ser tratado em primeiro lugar no cronograma do plano de ação, porque é urgente na sua escola. Pode falar, Maria de Fátima. Oi, Maria de Fátima, pode falar. Eu acho que ela ficou errada. Vamos lá? Rapidinho, Helena, eu acho que tem que fazer aquela mágica que você faz lá para aparecer. Aí, olha lá. Vamos lá. O que está aparecendo? Lembra, fala com base na tua escola, viu, gente? E urgente é aquilo que vai ser o primeiro que você vai fazer em janeiro no teu plano de ação. Lá no plano de ação vai estar escrito assim, início, janeiro, é o primeiro que precisa fazer. O que está ganhando? Baixa participação das famílias na vida escolar, porque nem tudo que é urgente é o que você tem que fazer primeiro. E o que você vai fazer primeiro, gente, demanda recurso também, tá? Não adianta nada ser grave e você não saber se você vai ter o recurso em janeiro para fazer. Que o recurso vai vir só em junho. Se o recurso vai vir em junho, ele tem que entrar em junho, ele não tem que entrar em janeiro. Plano de ação é racional. Para começar em janeiro, você tem que ter pessoas, dinheiro e tempo. Esses 3 são fundamentais para dizer o que você vai fazer primeiro na escola em janeiro. Você tem que levar em conta que janeiro tem um monte de ações administrativas que você tem que fazer na escola, sabe? Então, o que você vai atacar primeiro? Está ganhando baixa participação da família, é o que você vai fazer primeiro. Significa que é o primeiro projeto institucional que a escola vai elaborar para tratar. É o engajamento da família. Isso vai virar um projeto, depois vai virar uma ação coletiva da escola. Depois, questões socioemocionais é o que está ganhando, em segundo lugar. E depois, evasão escolar. E em terceiro lugar, baixa proficiência em língua portuguesa. Gente, a proficiência em língua portuguesa de vocês está pior do que a de matemática? Porque no Brasil inteiro a de matemática é pior. Itaguaí é matemática, pior. Eu estou achando que deu. Eu estava esperando dar o contrário, e nos 2 gráficos, língua portuguesa apareceu primeiro. Eu vou querer ver os dados de vocês, de cada escola, depois aí, para ver como é que está a proficiência em matemática das escolas de vocês. Porque se tiver, de fato, como está mostrando o gráfico, está diferente do resto do Brasil. Vocês vão ter que aprender com vocês aí, como é que resolve. Então, vamos olhar para isso. Eu estou falando isso, gente, porque, às vezes, a língua portuguesa é aquela que aparece mais, né? E a matemática, mesmo a proficiência sendo menor, é a que aparece em segundo plano para ser resolvido pela escola. Então, olhar para isso é importante. Printou, Helena? O que ganhou para mim? Então, vamos lá. Próximo, então, agora. Já vimos gravidade, urgência, e agora vamos ver tendência.
Assinale o problema com mais tendência a piorar se nada for feito. Porque, às vezes, gente, tem coisa que é problema complexo, mas não piora, fica sempre na mesma. Por exemplo, o absenteísmo na sua escola. Há quantos anos que a taxa de falta é a mesma todo ano? Que são sempre os mesmos que faltam. Será que vai piorar? Ou será que vai continuar na mesma? Isso é fundamental você saber para saber o que vai vir também primeiro no plano de ação. Porque, de repente, é uma coisa que você pode deixar para resolver mais para o final do ano. Tudo isso, gente, é para definir lista de prioridade, o que vem primeiro, encadeado primeiro no plano de ação para ser resolvido. Aquilo que você vai botar mais recurso financeiro e mais recurso humano. O que está ganhando? Tem tendência a piorar se nada for feito nas questões socioemocionais, é o que está ganhando. Certo. Helena, compila para mim, já vai compilando que eu vou usar no próximo. O que ganhou agora? Questões socioemocionais, baixa participação das famílias. Se nada for feito, vai piorar. E língua portuguesa, se nada for feito, vai piorar também. Posso passar, Helena? Posso? Então, vamos lá. Ok, gente, eu fiz esse exercício de priorização com vocês. Vocês podem fazer dessa forma, podem fazer naquele quadro que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, ó. A gente colocou para vocês aqui, esse quadro é uma planilhinha, muito facinha de fazer. Se você digitar o problema aqui, ó, eu vou abrir esse quadro para vocês verem. Eu vou tirar aqui o compartilhamento, vou compartilhar minha tela para vocês verem. Tela cheia. Compartilhar. Ó, Helena, agora eu vou precisar que você passe para mim as prioridades. Essa planilha, a gente compartilhou com vocês um modelo em Excel e um modelo em Word. Se você usar o modelo em Excel, ele vai, sozinho, já vai calcular para você e construir o gráfico. Se você fizer em Word, você vai ter que fazer o cálculo na calculadora. Vamos lá aí, Helena, qual foi o que ficou com maior gravidade? Fala no microfone que eu não estou te vendo. Baixa participação das famílias na vida escolar. Tá. Em segundo. Mais urgente agora. Não, o mais grave, o segundo mais grave. Joia. Absenteísmo. Eu vou usar 3 aqui só para vocês verem como preenche. Vocês viram que eu coloquei a lista de problemas aqui do lado já? O terceiro mais grave, Helena. Questões socioemocionais. Tá. Agora, o mais urgente. Baixa participação das famílias na vida escolar. Segundo. Questões socioemocionais. Terceiro. Absenteísmo. Sim. E agora, tendência. Questões socioemocionais. Questões socioemocionais. Baixa participação das famílias na vida escolar. E bullying e outras formas de violência. Tá. Agora, passa para mim os outros. Me passa alguns outros. Como é que ficou a evasão escolar? Na gravidade. Depois da gravidade, depois desses que foram indicados, entra o bullying e outras formas de violência. A evasão escolar e a desigualdade educacional. E na urgência? Está com delay aqui, ele está demorando para calcular. Mas vamos lá. E na urgência? Pode falar qualquer... Fala para mim, vai falando rapidinho que eu anoto. Evasão escolar. Desigualdade educacional. Bullying e outras formas de violência. Está demorando aqui para... Ah lá, ele está atualizando agora. E na tendência?
A tendência, depois desses, vem bullying e outras formas de violência, desigualdade educacional e evasão escolar. Esse você já tinha me colocado, né? 3, evasão escolar. Bullying e outras formas de violência. Anotado. Desigualdade educacional e baixa proficiência em língua portuguesa. 3. Vocês estão vendo que conforme eu for colocando, ele vai somando aqui sozinho? E já vai aparecendo o gráfico? Diante disso, gente, quais são as principais prioridades dessa escola, nesse exercício que a gente fez? Questões socioemocionais e baixa participação na família, da família. Depois que priorizou, guarda a evidência, bota no relatório a evidência, tanto para usar com o Conselho Escolar, como o Tribunal de Contas, como com os pais. E aí, as questões socioemocionais e a baixa participação vão ser aquelas, vou tirar aqui agora, vão ser aquelas que vão primeiro para a lista de prioridades da sua escola, que você vai priorizar. Olha aqui, no final, ó, você faz uma listinha, ó, tá vendo? Uma listinha. Primeiro lugar, a minha listinha aqui, você põe a pontuação do absenteísmo. Segundo lugar, e assim você vai colocando. No final, você pega essa lista de prioridades e pactua com o conselho escolar. Serão essas prioridades que você... Claro, gente, essas são um exemplo fictício, tá? Serão as suas prioridades na escola que você vai mandar para o plano de ação, que vão ser encadeadas no seu plano de ação para elaborar projetos ou intervenções pedagógicas ou intervenções administrativas para dentro do teu plano de ação. Além disso, a prioridade pactuada protege o diretor e a secretaria do que a gente chama de pedido de balcão. O que é pedido de balcão? Lá no meio do processo aparece alguém pedindo uma coisa que você não planejou. Aí você mostra assim para ele, olha aqui meu planejamento e as minhas prioridades. Só vai entrar, furar fila nessas prioridades se acontecer alguma coisa muito grave, por exemplo, um sinistro, uma enchente, caiu alguma coisa na escola. É claro que tem as questões que atravessam as prioridades, mas isso protege vocês, gente. Do e-book, tá? Que já está lá para vocês. Esses últimos 2 minutinhos, alguma dúvida? Acharam difícil diferenciar dificuldade de problema? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Revisar o PPP não é um problema, é uma dificuldade. Porque dá trabalho, e tudo dá trabalho nessa vida. Mas não é um problema, ele é uma dificuldade. A gente precisa cortar um pouco essas redes de conversação. Tudo a gente chama de problema. Né? Cria uma rede mental de que tudo é problema. Não, vamos diferenciar, tá bom?